Imparcial dá sequência a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Presidente Prudente. A partir de um sorteio realizado com representantes dos concorrentes, foram decididas as datas das entrevistas, que ocorreram entre os dias 1º e 9 de outubro, e as datas das publicações, sempre às terças e quintas-feiras, entre os dias 13 e 29 de outubro. Para esta sabatina com os candidatos, foram acordadas 8 perguntas, sendo 6 delas iguais para todos os concorrentes e 2 que devem levar em consideração as experiências sociais e políticas do candidato. O tempo aproximado de resposta é de 2 minutos para cada pergunta. A entrevista de hoje é com o candidato Paulo Lima, do PSD, que aos 57 anos busca eleição ao lado de Padre Milton, nome escolhido para ocupar o cargo de vice-prefeito. Casado e com ensino superior completo, Paulo segue com o partido isolado, já que não participa de nenhuma coligação. Ele já se candidatou a deputado federal em 2006 e 2010, a vice-prefeito em 2012, mas não eleito, e a deputado federal em 2014, quando ficou como suplente. Confira a entrevista agora, que por causa da pandemia, ocorreu de forma virtual. Então vamos lá, candidato. Primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação, agradecer a sua entrevista, que é o nosso espaço, e já começo te perguntando sobre o seu eleitorado. Caso o senhor receba a oportunidade de ser prefeito de Presidente Prudente, ocupe a cadeira, qual deverá ser o projeto carro-chefe dentro do seu plano de governo? Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. No primeiro momento, a gente quer enxugar a máquina, rever toda a dívida da prefeitura, que a gente sabe que ela vai encerrar o ano de 75 a 80 milhões de dívida, pelo que está parecendo, sem pagar folha de pagamento de dezembro e 13º. Então nós temos que enxugar a máquina, fazer uma administração da área econômica e financeira da prefeitura, diminuir o número de secretarias, diminuir o número de comissionados, e de tal forma que comece a sobrar dinheiro para reinvestir no social, no econômico, no administrativo. Nós temos que fazer a prefeitura trabalhar de uma forma resiliente. Tem que ter competência na administração. Os funcionários públicos municipais, em cada área, todos se dedicarem. Vou cobrar a equipe, o secretariado, para que todos, com firmeza, possamos enfrentar a crise de 2001, que todo mundo sabe que haverá uma crise. Administrar não é fácil, tem que ter competência. Quando sobra dinheiro, é muito fácil, mas quando não tem dinheiro, tem que ter criatividade, tem que ter competência e, principalmente, rigidez no trato público. Ótimo. Candidato, um assunto que é sempre presente no Jornal Imparcial e que não podia ficar de fora é a questão do alagamento no Parque do Povo, um problema sazonal e comum do município. A gente sabe que em julho deste ano o empréstimo ele foi aprovado junto ao Fomplata e a negociação agora depende, por exemplo, daquela contrapartida de 20% do município. Se o senhor for eleito, como que o senhor pretende tirar do papel este projeto e dar andamento nas negociações para que este problema, de fato, seja resolvido aqui em Prudente? Muito bem. O negócio da Fomplata é falácia. Isso não existe. Estão pregando aí. Eu já fui deputado federal. Como é um financiamento do exterior, tem que passar pelo Senado Federal e tem que ter anuência do Ministério da Fazenda, que não vai dar. Eu não acredito que passe lá. Então é conversa mole. Para fazer lá o Parque do Povo, o alagamento e as enchentes, tem que ter um projeto de engenharia, de infraestrutura, que vai custar mais de 50 milhões de reais, que eu vou buscar esses recursos no orçamento federal, do governo federal, porque eu conheço o caminho das pedras e eu sei onde buscar a fundo perdido, que eu vou buscar com a bancada de São Paulo, que eu vou buscar dentro do orçamento federal e vou executar. Quem falar que vai fazer diferente está mentindo. Está mentindo. Eu vou fazer. No primeiro, segundo ano, eu quero resolver o problema da enchente. Quero resolver o problema desses alagamentos que constrangem, que trazem prejuízos para os moradores e para todos. Vou resolver com técnica, com competência e com engenharia de fato.
Ótimo. Mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe também que existe aqui em Prudente o que as empresas chamam de falta de incentivo fiscal. Muitas migram para outros municípios, para outros estados. A gente sabe que isso prejudica a cadeia produtiva do município, não traz arrecadações. Como que o senhor pretende mudar esse cenário aqui em Presidente Prudente, talvez trazer empresas para cá, ou então pelo menos manter aquelas que estão aqui para que elas não migrem para outros municípios? Gabriel, são duas situações. A guerra fiscal, o município não tem como entrar, porque é de estado para estado. O problema é a diminuição do ICMS, do estado de São Paulo para o Mato Grosso, para o Paraná, para Goiás ou para qualquer estado. Se algum prefeito não sabe disso, ele tem que saber que isso é guerra fiscal entre os estados. Na questão municipal, nós vamos dar condições técnicas, vamos colocar o nosso jurídico para conseguir uma área, um terreno, uma terraplanagem, um apoio para uma nova indústria do agronegócios que a gente pretende trazer, da tecnologia informática que nós vamos buscar indústrias para vir se instalar aqui. E também a indústria do turismo, como a Cidade da Criança, que nós temos como imprudente fazer um polo turístico. Cidade da Criança, com qualidade e com as famílias aos fins de semana de Prudente e da região. É o HC, é o IBC, o Instituto Brasileiro do Café, eventos, é o Matarazzo, é os jogos no Prudentão, onde nós construímos e fizemos lá, junto com meu pai, que estava no processo da liderança, o prefeito Agripino Lima, meu pai, que me escolheu como sucessor. Então, dentro desse trabalho do SESC, aqui do Balneário de Prudente, o Balneário da Amizade, Prudente tem várias áreas de turismo para a gente ampliar, para que venha o pessoal da região aos fins de semana ou durante a semana para a nossa cidade. Então, essa é uma questão. E também pretendo trabalhar no fortalecimento do nosso comércio, com campanhas de vendas, com o apoio às indústrias de Prudente, para aumentar em 15% o aumento do emprego na nossa cidade. Nós podemos aumentar de 8 a 12 mil vagas de emprego com o que já existe aqui na nossa cidade. Como? Aumentando as vendas na nossa cidade, que o nosso comércio se fortaleça, que durante a semana, desse contingente de 1 milhão de habitantes da nossa região, que nós tenhamos 10, 15 mil pessoas por semana fazendo compras aqui. E aumentando dessa forma o número de empregos. Tá bom, agradeço. Candidato, a gente sabe também que ao longo dos anos, Presidente Prudente não conseguiu encerrar aí as atividades do aterro sanitário, enquanto que a atual gestão ela aposta no CIRSOF, que é o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista, para tentar reverter a situação. Como que o senhor pretende resolver essa questão do aterro sanitário e talvez dar continuidade às negociações com o consórcio, se for o caso? Olha, fácil. Primeiro, esse consórcio eu não acredito. Eu estou achando que é mais desvio de interesses e dos interesses da prefeitura e do povo de Prudente do que de consórcio por si só. Agora, na questão do aterro, do lixão, de tudo que existe na nossa cidade, tem projetos antigos que não são cumpridos. Inclusive, receberam 8 milhões do governo do estado e não gastaram no aterro da forma técnica devida, como deveria ser, de acordo com os técnicos do meio ambiente e com pessoas especializadas, como o arquiteto Tiago Marcondes, que me passou um raio-x do mesma situação que houve em Londrina e que poderia ser feito em Prudente, e não fizeram. Então tem que ser feito de forma técnica, com transparência e probidade, sabe? O segredo disso, às vezes, Gabriel, é não roubar e não deixar roubar. Aí fica fácil construir solução dos problemas de Prudente. Ótimo. Tem uma outra questão aqui que o senhor comentou brevemente já na sua primeira pergunta, mas como ela está programada para ser feita para todos os candidatos, eu vou fazer para o senhor também. No âmbito financeiro da Prefeitura de Presidente Prudente, quais são os projetos para que o senhor feche, se for eleito, os cofres públicos equilibrados, sempre dentro do que é esperado?
Tolerância à corrupção, zero. Não roubar e não deixar roubar. Este era o slogan do meu pai. E esse é o slogan do filho do Agripino, do Paulo Lima. Eu tenho como falar isso, porque minha vida inteira como parlamentar nunca houve uma mácula, uma filigrana que fosse de corrupção. Vamos combater a corrupção com firmeza, com coragem, nas compras, nos leilões, nos pregões, em tudo que a prefeitura for entrar, nós vamos checar preços. Não poderá, em hipótese alguma, ser faturado. Não pode, em hipótese alguma, não entregar o produto comprado ou menos. Nós vamos checar, inclusive no estoque das compras. Vamos ter pessoas preparadas e competentes para essa finalidade. E a questão dos cofres públicos é diminuir a politicagem. Não pode ter uma quantidade enorme de comissionados e de pessoas despreparadas nas secretarias como agentes públicos, comissionados com dinheiro público sem resultado, sem retorno administrativo de competência. Por isso que eu vou enxugar, vou diminuir a quantidade para produzir mais, com mais qualidade. Ótimo. Candidato, mudando novamente de tema, eu gostaria de saber qual que é o diagnóstico que o senhor faz em relação ao atual contrato do transporte coletivo da cidade de Presidente Prudente e se o senhor pretende, por exemplo, reavaliá-lo caso o senhor seja eleito. Gabriel, o contrato é para ser cumprido, dos dois lados. Eu vou exigir o cumprimento. 30 dias eu vou resolver o problema do transporte público de Prudente. É óbvio que eu vou começar a trabalhar antes. Se eleito for, que haja diálogo, que haja respeito. Principalmente com o contrato, principalmente com o povo de Prudente. Nós temos que ter linhas regulares permanentes no horário, nós temos que ter novas linhas, porque existem bairros de Prudente que estão sem ônibus circular. Exemplo, o novo condomínio que a Pacaembu entregou na Zona Norte e não tem ônibus para satisfazer os moradores que lá estão. Tem um ônibus às 5 horas da manhã e o outro no final da noite, que passa por lá. Então nós temos que criar com o planejamento para que tenhamos, como outros municípios, como Curitiba, como Maringá, Londrina, como São Paulo, outros municípios que realmente exigem o respeito ao contrato e o respeito ao usuário. O usuário tem que ser respeitado na íntegra o seu direito de cidadão. E, inclusive, a passagem urbana do transporte coletivo de Presidente Prudente é uma das mais caras do interior de São Paulo e do Brasil. Ou seja, tem tudo para realizar um bom serviço, um bom trabalho. O que nós vamos fazer é gestão, é competência no sentido de fazer cumprir a lei. E isso eu vou fazer. O meu pai teve a coragem lá atrás de fazer cumprir o contrato. E eu vou seguir o mesmo caminho. Ótimo. Candidato, atualmente a administração pública ela tem o dever aí de garantir o acesso de todas as crianças da educação infantil. Como que o senhor pretende trabalhar para que as famílias não permaneçam durante longos períodos à espera de uma vaga nas creches? E também já saber se é preciso, por exemplo, na sua opinião, construir mais unidades ou então reestruturar as que já existem? Gabriel, a educação no nosso município é de 0 a 10 anos. 54 escolas, 10 mil alunos, 2.200 profissionais na área da educação. Então, existe um bom projeto pronto para ser desenvolvido com qualidade. Não é fechando escolas. A atual administração estava querendo vender escolas, comigo não. Eu vou abrir escolas, eu vou maximizar o seu atendimento. Nós temos que ter tanta qualidade do conhecimento da questão acadêmica dos professores, dos funcionários, dos diretores, dos coordenadores, para trabalhar integrado em prol da família prudentina, em prol das nossas crianças e dos nossos jovens. E assim faremos. A criança tem que ir para a escola para aprender, ser respeitada, aprender bons conceitos, valores
democráticos e valores cristãos, valores esses que são da sua formação de personalidade e que dessa forma nós queremos que a criança volte para casa feliz e contente de ter uma boa escola, um bom professor e aprender, voltar feliz para a mãe e para o pai. É isso que nós vamos fazer. E, principalmente, resolver esse problema de vagas que não tem. Vamos resolver isso logo no primeiro ano. Acredito que consiga resolver isso de imediato com o projeto que nós temos de qualidade total na educação. Quando fui reitor da UNOeste e diretor-geral da PEC, a minha prioridade que eu aprendi com meu pai, professor Agripino Lima, e com a minha mãe, dona Ana, foi educação e saúde em primeiro lugar e atendendo o povo com carinho. Ótimo. Candidato, já para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de te fazer então a última pergunta, que é: por qual razão, então, o eleitor deve sim colocar a máquina pública nas suas mãos? Olha, eu peço a oportunidade para todos os leitores do jornal e eleitores de presidente que acreditem em quem sabe administrar, em quem conhece a máquina pública, quem tem a experiência comprovada, que consegue na iniciativa privada ser uma situação de líder onde trabalha. Na questão de televisão, de rádio, de pecuária, quando fui reitor, uma gestão extremamente comprovada, superintendente do hospital, eu que coloquei a máquina para rodar e funcionar, o hospital. Então, eu tenho experiência em várias áreas, em vários segmentos. Então, a administração pública não é brincadeira, não é para se aprender durante o processo. Não adianta a pessoa achar que é oba-oba, lero-lero, vou fazer. Olha, eu não dei certo ali naquela loja, mas na prefeitura eu vou fazer. Não pode haver experiência com dinheiro público. Dinheiro público tem que ser bem administrado e tem que ter respeito. Tem que ter compromisso com o funcionário público. Tem que ter compromisso com a saúde de qualidade, com a educação e assistência social. E, principalmente, a melhor assistência social que pode haver a partir de agora é com o Padre Milton, um especialista, um homem sério, meu vice-prefeito, um homem preparado para atender as famílias, para atender as mulheres e, principalmente, toda a periferia de Presidente Prudente. Pode confiar. Vem com a gente, Gabriel. Candidato, então era isso. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso espaço, agradeço a sua entrevista. Até uma próxima oportunidade, então, e muito obrigado, viu? Tá bom, manda um abraço aí pro Sinomar Calmona, pro Homero Ferreira e pro meu querido irmão Augusto César. Aqui na descrição do vídeo você confere as datas e os nomes de todas as entrevistas. Vale lembrar que o material também será publicado na versão impressa, no nosso site e também no aplicativo O Imparcial Digital. Além disso, todas as informações deste vídeo foram retiradas do portal de divulgação de candidaturas e contas do TSE. Até uma próxima!